Pirassununga, e o concurso de Pirassununga, o último processo seletivo, teve como banca a Sigma, e também vai ser a banca que vai fazer o concurso do professor substituto. Então, é uma banca que está por aqui, né? Está nos rondando. A Sigma, então, traz a seguinte questão, né? Segundo a BNCC, o ensino... Ó, é uma questão lacunada, veja, uma questão que tem espaçozinho para a gente preencher, tá? Então, vamos lá. Segundo a BNCC, é uma questão de base. Gente, as bancas já estão se atualizando, elas já vêm trazendo questão da BNCC, né? Por esse motivo também, nas 7 aulas essenciais da nossa mentoria, nós vamos estudar BNCC já. Vamos rever um pouquinho de PCN e RCN, mas já precisamos nos voltar para a BNCC, porque a tendência é que as bancas não fiquem paradas no tempo. Então, a ideia é que elas vão se atualizar e vão cada vez mais passar a cobrar BNCC. A Sigma é uma delas. Ela já está incorporando questões da BNCC nas suas provas, tá? Então, selecionei uma questão de BNCC que a gente compartilhou com vocês também, né? Segundo a BNCC, o ensino fundamental com quantos anos de duração? É a etapa... Que etapa é essa da educação básica? Né? Atendendo estudantes de que faixa etária? Agora vocês têm que encontrar quais são as respostas que preenchem melhor essas lacunas, tá? Então vamos lá. O ensino fundamental com duração de 9 anos é a etapa intermediária da educação básica e atende estudantes entre 6 e 14 anos de idade? Será que essa é a alternativa correta? B. O ensino fundamental tem 4 anos de duração? É a etapa mais curta da educação básica e atende alunos entre 5 e 10 anos? Ou C, o ensino fundamental tem duração de 9 anos, é a etapa mais longa da educação básica e atende alunos entre 6 e 14 anos? Alternativa D, o ensino fundamental tem duração de 8 anos, é a etapa mais longa da educação básica e atende alunos entre 7 e 15 anos? Qual é a alternativa que lhes parece correta? Quais são as respostas que melhor preenchem as lacunas no enunciado da questão? Me digam. Se arrisquem aí. Tem algumas que estão fáceis de eliminar. Espero, não é? Outras menos. E aí vocês vão ficar no impasse. Vai chegar uma hora que vocês vão ter um impasse aí entre duas alternativas. Ao que tudo indica. Correto? Sim ou não? Sim, né? Nós chegamos ao impasse, aí algumas de vocês chegaram ao impasse. E aí, quais são as alternativas que vocês estão visitando? Quais são as opções que vocês estão encontrando aí? Vamos lá? Vamos conhecer a resposta correta? A alternativa correta é a alternativa C, gente. E aí, vou dizer por quê, né? Primeiro que tem que conhecer um pouquinho de BNCC. E sabe o que eles fizeram? Eles copiaram o texto da BNCC. Esse trecho é exatamente o trecho que foi transcrito, retirado da BNCC. Tá? Então, às vezes a gente... E eu me lembro que quando acertei essa questão pela primeira vez, né? Eu tinha acabado de estudar esse texto. E disse ainda que talvez eu tivesse muita dificuldade se não tivesse olhado para o texto. Porque, veja, olha... O ensino fundamental tem quantos anos, gente? 9 anos de duração, do primeiro ao nono. Antes tinha 8, né? Quando a gente estudou, o ensino fundamental era de 8 anos. Ele passou a ser de 9, nós vimos essa mudança, essa implementação do chamado ensino fundamental de 9 anos, porque o ensino fundamental que antes iniciava aos 7, passou a admitir crianças com 6 anos de idade. Então, vejam, sabendo isso, vocês conseguiam eliminar a B e a D. Porque a B está dizendo que ele tem 4 anos de duração, um absurdo. O ensino fundamental tem 9 anos de duração. Né? E a D tá antigo, tá dizendo que ele tem 8. Ele já teve 8, hoje ele tem 9. Então, vejam, esse ensino fundamental, hoje, né, com 9 anos de duração, será que ele é o quê? E aí a gente, vamos para a idade, que é mais fácil. Qual a idade do ensino fundamental? A criança entra aos 6 e tem de concluir, é esperado que ela conclua aos 14. Essa é a divisão etária do ensino fundamental, dos 6 aos 14. Qual é a questão que nós temos aqui, entretanto? Né? O que nós temos aqui como elemento? Ela só ficou para decidir se ela era a etapa intermediária ou a etapa mais longa da educação básica. Vamos pensar o seguinte. A educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é do 0 aos 5. Tem 5 anos de duração. O ensino fundamental é dos 6 aos 14, tem 9 anos de duração. E o ensino médio é dos 15 aos 17, ou seja, tem 3 anos de duração. O ensino fundamental é de fato a mais longa, mas ele também é intermediária. Por quê? Eu tenho primeiro a educação infantil, depois, por último, o ensino médio. Qual é a etapa que está no meio? Ensino fundamental. Olha como o avaliador foi capcioso.
Aí podemos conversar. Luciana, caberia recurso? Na minha leitura, sim e não. Por que sim e não, gente? O avaliador colocou uma afirmação que também era verdadeira, mas ele perguntou segundo a BNCC. O que está escrito na BNCC? Está escrito mais longa. Não está escrito intermediária. Entende? Então ele colocou. Por que essa questão se apresentou difícil? Vejam se vocês estão compreendendo. Ela se apresentou difícil porque as duas alternativas estão corretas do ponto de vista da definição. O ensino fundamental é também a etapa intermediária da educação básica. Porque se a educação básica tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o ensino fundamental estando no meio, ele é a etapa intermediária. Mas ele também é mais longa, porque ele tem 9 anos de duração. O que está escrito na BNCC é a mais longa, acredita. E aí, a alternativa correta, portanto, era C, embora a A não esteja errada. Ela só está errada porque não está escrito assim na BNCC. E a pergunta nos dizia isso, segundo a BNCC. E foi aí que o avaliador se preservou. Então, muita gente errou essa questão. Vocês acreditam? Muitos alunos vieram para mim dizendo, Luciana, mas não é intermediário? Eu digo, é também. Mas ele está perguntando segundo a BNCC. Vá no texto e veja o que o texto diz. E o texto diz... a Rosilene disse assim, né? Algumas alunas fizeram isso. Luciana, mas mais longa, eu achei que era um termo tão simplório para estar na base, eu escolhi intermediária porque era mais chique. Né? A maioria teve esse raciocínio, né? Eu escolhi intermediária, porque eu imaginei assim, será que o texto da BNCC vai dizer mais longa? Pasmem, disse. Então, quem só se socorreu do bom senso, se perdeu aqui. Tinha que ter conhecido o texto. Né? Tinha que ter conhecido o texto. Então, é uma pergunta muito difícil. Agora, eu não sei, gente, se o avaliador fez isso deliberadamente, se ele fez isso sabendo que ele estava trazendo uma questão complexa, ou se ele fez isso por baixa capacidade técnica mesmo, né? Não dá pra gente saber se o avaliador fez isso intencionalmente, tornar essa questão tão complexa, trazendo duas alternativas verdadeiras, mas só uma de acordo com a base, tá? Então, a alternativa correta era C, sim, meus queridos. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Para a próxima pergunta, eu trouxe da RBO. A RBO, gente, é uma das nossas mais frequentes bancas, não é? Das certezas que a gente tinha na vida era a morte que ia cair, que ia ter uma banca, um concurso de RBO pela região, né? Sobretudo aqui no estado de São Paulo, e agora ela tem ganhado o Brasil. São muitas as questões de RBO, tá? É uma banca muito frequente, é uma banca bastante controversa, normalmente tem muito recurso, né? A gente brinca que é uma banca que tem bastante... Falta R para tanto BO, né? Tamanhas são as ocorrências que envolvem essa banca. Mas ela é uma banca que está aqui com a gente, tá? Sempre muito presente nas nossas provas para professor. Bem, vamos ver, então, que questão a RBO nos traz com relação à educação, tá? Essa foi especificamente o concurso de Piracicaba. A RBO fez em 2019 esse concurso lá, tá? Como sabemos, ensinar os alunos a ler e escrever é uma das principais tarefas da escola. A leitura e a escrita são muito importantes para que as pessoas exerçam seus direitos, possam trabalhar e participar da sociedade com cidadania, se informar e aprender coisas novas ao longo de toda a vida. Diante disso, crianças e adolescentes precisam, né? Então, vejamos, olha o que nós temos aí, né? Uma definição do trabalho com leitura e escrita, né? Essa é uma publicação do MEC, mas trazendo estudos sobre ler e escrever, que a gente encontra também na Adélia Lerner, uma autora que é referência ao pensar o trabalho com a leitura e a escrita na escola, certo? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma definição do Ministério da Educação, né? Uma citação, vocês vejam que está entre aspas, inclusive, portanto, foi uma transcrição da publicação oficial do MEC, e dizendo o seguinte, nesse contexto do trabalho com a leitura e da escrita, o que a gente pode defender? 1. As crianças e os adolescentes devem ter contato com diferentes textos? 2. Precisam ouvir histórias, observar adultos lendo e escrevendo? 3. Necessitam participar de uma rotina com pouca variedade, mas estimulante? Ou 4. Devem receber muito incentivo dos professores e da família para que, na idade adequada, aprendam a ler e a escrever. O correto se afirma onde? Então, vamos lá, vocês têm as opções 1, 2, 3 e 4. E aí, vocês precisam dizer quais delas são verdadeiras, né? O correto, e onde estão as erradas. Será que a 1 é verdade? A 2 está correta? A 3? A 4? E aí, que alternativa está trazendo essas questões? Vamos lá? Quem se arrisca? É uma
questão de nível fácil, tá, gente? Muito fácil, né? No limite, ela nos exige uma interpretação. O avaliador foi bastante generoso conosco nessa questão. E eu costumo dizer que esse é o tipo de questão que você não pode errar. Sabe por quê? Ninguém vai, né? Então, se você, por descuido, e um risco que vocês correm nesse tipo de questão é, essa tá fácil, né? E aí, o essa tá fácil, a gente acaba. É questão que, comumente, né, por lei de Murphy, a gente erra ao transcrever o gabarito, inclusive, né? Porque ela é de uma facilidade, às vezes, de compreensão, que a gente se equivoca na forma, tá? Então, vejamos aqui, vamos visitar a resposta correta, era uma questão muito fácil, né? Porque o óbvio lhe socorria. Então, é uma discussão sobre ensinar os alunos a ler e escrever. Então, é uma questão sobre o trabalho com a leitura e a escrita. Primeiro, deve ter contato com diferentes textos. Essa é uma máxima no trabalho com a leitura e escrita, gente, né? A diversidade textual. A diversidade textual é um pressuposto. Nós, na escola, fomos trabalhados em pouquíssimos gêneros, né? E hoje, as discussões principais sobre o trabalho com a leitura e da escrita é que a criança tem que ter acesso aos mais diferentes tipos de texto, portadores de texto, porque quanto mais variedade ela tem, mais chance ela tem de se apropriar desse universo, não é? Segunda, então a 1 é verdade, tá? Tinha que ter 1. Não tem 1, vocês já eliminavam. Já elimina D porque não tem 1. Já elimina B porque não tem 1, tá? 2, precisam ouvir histórias, observar adultos lendo e escrevendo. Sim, gente. Tanto é que nós temos práticas hoje da leitura diária da professora feita para o aluno, né? Nós precisamos referenciar as crianças, ofertar às crianças modelos leitores, não é? Então, essa é uma máxima também dentro da atual perspectiva do trabalho com leitura escrita. Então, a 2 é verdade, é verdadeiríssima. 2 também, né? Então, tinha que ter 2. Terceira, necessitam participar de uma rotina de trabalho. Rotina é importante, né? Rotina é reincidência, repetição, com pouca variedade. Aí que foi o distrator, né? Pouca variedade. Pois ela não exatamente contradiz a 1, que fala do contato com diferentes textos, que podemos pressupor variados, inclusive. A defesa, gente, é que as crianças participam de uma rotina com variedade de texto e também estimulante. Então, o erro estava na 3. 4. Devem receber muito incentivo dos professores e da família para que na idade adequada aprendam a ler e escrever. Sim, o incentivo é fundamental na formação do leitor, né? Porque o leitor se forma na cultura, e uma cultura letrada, uma cultura de incentivo à leitura, é uma cultura de formação de leitor. Em sendo assim, gente, só a 3 estava errada. A alternativa correta era a E. 1, 2 e 4. Não é? Todo mundo acertou, penso eu, a maior parte de nós. Por esse motivo, nós não podemos errar. Porque no concurso público, uma questão te coloca em posição muito distinta dos demais candidatos, né? Então, esse erro pode custar caro. Questões muito fáceis, elas precisam ser garantia de acerto por parte do candidato, tá? Mais uma da RBO. A temática é a mesma, tá? Alfabetização e letramento. Também voltado um pouco para a ideia da formação da leitura e da escrita, da formação do leitor e do escritor, tá? Então, vejamos o que nós temos aqui. Da Prefeitura de Piracicaba, também do ano de 2019. Diz a pergunta: analise as proposições a seguir, atribuindo-lhes verdadeiro ou falso, no que se refere à alfabetização e ao letramento. Então, com relação à alfabetização e ao letramento, vocês vão dizer se a alternativa é verdadeira ou se ela é falsa. Primeira, letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, que pode ser traduzida como uma condição de letrado? Será que essa definição é verdadeira ou falsa? Segundo, o indivíduo alfabetizado é necessariamente um indivíduo letrado? Próxima, verdadeiro ou falso? Próxima, alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever? Verdadeiro ou falso? Próximo, letrado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, mas que responde letrado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita? Próximo, alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita? Como ficou sua combinatória, gente? Das frases que eu li e que estão aqui como opções para vocês, como ficou? Verdadeira, falsa ou verdadeira? Como está a combinação? E aí vocês encontram a alternativa que corresponde aos seus registros. Como ficam aí? Se por acaso não tiver uma opção, é porque você se equivocou em alguma, não é? Mas o que será dessas afirmações? Qual delas será verdadeira? Serão verdadeiras? E quais delas são falsas? Que alternativa vocês acham que tem a combinação mais adequada? Vocês estão dizendo A,
Estão dizendo alternativa A, será que é isso? Vamos olhar para a resposta. B, alguns Bs aqui. Temos A, B, B, vamos lá, tem uma resposta. Atenção, muita atenção, porque estão conceitos importantíssimos aqui. Se a gente entender, vários autores trazem essa questão, tá? Então, vocês vão estar preparados para várias questões. Primeiro, era uma questão de verdadeiro ou falso. O tema era alfabetização e letramento. Gente, o letramento é a prática social de leitura, né? E de escrita. Não é necessariamente o domínio do código. Letrado é o sujeito que consegue interagir no universo letrado. Aquela criança que, mesmo não alfabetizada, consegue pegar um livrinho e dizer, vou contar uma história, e desenvolve sobre ele um comportamento leitor, ela é letrada, né? Que se interessa por ouvir e contar histórias, que tem interesse pelo texto escrito, ela não precisa necessariamente dominar o código. Uma criança que produz um texto, tendo sua mãe, seu professor como escriba, ela também é letrada. Né? Porque o letramento diz respeito à interação social no contexto de leitura escrita. Então, esse conceito de letramento ele é novo no Brasil, ele é um neologismo. Essa palavra letramento ela é recente, ela é dos idos de 90, né? E, de fato, ela veio do inglês. De fato, ela vem do conceito de literacy, que significa estar letrado, a condição de ser letrado, ou seja, o sujeito que transita com qualidade pelo universo da leitura e da escrita. Então, a 1 é verdadeiro. Segunda, o indivíduo alfabetizado é necessariamente um indivíduo letrado? Às vezes não, né? Às vezes o sujeito é alfabetizado, ou seja, ele decodifica, né? Alfabetizado estrito sensu, no sentido restrito do termo. Ele é capaz de decodificar um texto, mas ele é incapaz de compreender esse texto. Ele é incapaz de fazer uso dele, fazer relações e inter-relações. É o chamado analfabeto funcional que nós temos. Ou seja, embora ele decodifique, ou seja, ele leia e escreva, né? Ele é incapaz de dar sentido e significado social para aquela prática de leitura e escrita. Em sendo assim, gente, o indivíduo às vezes pode ser alfabetizado e não ser letrado, não se interessa por ler, não tem prazer na leitura, não transita pelo universo das práticas sociais de leitura e escrita. Por isso que a segunda era falso. Então, nós já temos VF. Essa é a nossa combinação. Verdadeiro? Falso. Próxima. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever? Sim, sabe ler e escrever é alfabetizado. A questão é, faz uso social disso, né? Então, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Próximo, letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas de leitura e escrita? Sim. Então, letrado é aquele sujeito que sim, sabe ler e escrever, mas que precisa lidar com a demanda. Então, ele precisa fazer um texto, ele consegue. Diante de um texto, ele consegue se posicionar, compreender, extrapolar os sentidos dados no texto. Então, essa penúltima também é verdadeira. E a última, alfabetizar letrando, é a defesa dos autores. Gente, a principal autora desse tema é a Magda Soares, a maior estudiosa de alfabetização e letramento no Brasil. E ela faz uma defesa de que a gente deve alfabetizar letrando. O que é alfabetizar letrando? É permitir que a criança se aproprie do código, né, da leitura e da escrita, que ela consiga, assim, se apropriar do sistema notacional de escrita, mas que ela também possa interagir em contextos de leitura e escrita, porque por muito tempo a escola tradicional se ocupou de um trabalho voltado só para a decodificação. Faltou a formação do leitor, faltou o contexto, faltou as condições objetivas da prática de leitura e escrita, da prática social de leitura e escrita. E hoje a defesa é o seguinte, nós precisamos ensinar o código sim, mas nós precisamos ensinar esse código no contexto das práticas sociais. É um chamado alfabetizar letrando. A criança se apropria do código, mas ao mesmo tempo se apropria do uso da leitura e da escrita. Por esse motivo, acertou quem disse A. Sim? Tranquilíssimo? Ótimo. Próxima questão, então. Nós temos aqui mais uma questão agora da Conscan. Também tem sido uma vizinha nossa aqui, né? Tem corrido a região. Diria, minha avó tem percorrido trecho, né? Bem, a gente também compartilhou essa questão nas redes sociais e muita gente errou. Então, a gente está aqui para conversar sobre ela, tá? É uma questão sobre LDB. Os currículos, artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Aqui está falando da BNCC, né? Tem o que é nacional, que tem que estar presente em tudo, e tem que ter espaço para que nas localidades haja experiência, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Assim, parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola
é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, toda educação básica tem que ter educação física. Mesmo educação infantil, Luciana, mesmo educação infantil. Não precisa ter esse nome, mas tem que ter a prática desportiva orientada à educação, né? Então, na educação infantil hoje, por exemplo, ela chama corpo, gesto e movimento. Né? Nos antigos RCNs, chamava movimento. Né? Então, não precisa receber o nome de educação física, mas ela precisa estar ali como um componente, como um elemento, tá? Componente curricular da educação básica, sendo sua olha, ela é obrigatória, tudo bem? Mas tem algumas situações que a educação física pode ser opcional ao aluno, pode ser facultativa ao aluno. Quais seriam os contextos nas quais a educação física o aluno pode dizer eu faço ou eu não faço? Aí a banca trouxe as questões para a gente. Primeiro, será que o aluno que estiver prestando serviço militar inicial, no qual, em situação similar, estiver obrigado a fazer educação física, será que ele pode estar dispensado da educação física? Segundo, que tenha prole, será que o aluno que tem filho pode ter a opção de fazer ou não educação física na escola? Isso é LDB, isso é artigo 26. Terceiro, será que aquele aluno que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas, ele pode ter opção ou não de fazer educação física? E 4, será que o aluno maior de 18 anos de idade também pode gozar dessa opção? Então, onde está a verdade, onde não está? A 1 é verdade, a 2 é verdade, a 3 é verdade, a 4 é verdade? Todas elas? Nenhuma delas? Quais delas? Vamos lá? Com base na LDB, o correto está em... Qual será que está correta? Dessas 4, qual será que está correta? O que vocês arriscam, gente? Quando a educação física é uma opção? Em que situações? É isso que está perguntando. Você lembra? Ó, eu sempre volto, né, na perguntinha. Quando a educação física pode ser uma opção? Quando a educação física pode ser uma opção para os sujeitos? Vocês sabem? Querem se arriscar? Vamos lá, tô animada. A, B, vocês estão divididos. B. Ó, nós tínhamos 4 opções lá, né? Educação física, será que ela pode, para quem está fazendo serviço militar, será que ela pode ser opcional? Para quem tem filho, será que ela pode ser opcional? Quem trabalha 4 ou mais horas por dia e que tem mais de 18 anos? Vamos ver? Vocês estão divididas e eu vou dizer a resposta então. Olha só. A alternativa correta era B. Acertou quem disse B. Só a 1 e a 2 é verdade. Por quê? Tem 2 errinhos, detalhezinhos na 3 e na 4, gente. Quem está prestando serviço militar, de fato, pode escolher fazer ou não. Quem tem filho também, tá, gente? O nosso aluno de 16 anos, se ele tiver filho, ele pode dizer, olha, eu opto por não fazer educação física sem prejuízo. Bem? Que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, diz a LDB. O avaliador só mudou aqui, ó. Trocou 6 por 4, para enganar a gente. Então, às vezes, você diz assim, eu lembro que tinha essa questão do trabalho, mas, olha, ele trocou o detalhe. Também tinha a questão etária, só que a lei fala de 30 anos e não de 18. Então, tanto nas opções 3 e 4, o avaliador só alterou um detalhe do ponto de vista do número, numérico mesmo. Porque o correto estaria certa a 3 se falasse de superior a 6 horas. E estaria correta a 4 se falasse de superior a 30 anos. Nós que temos mais de 30, quer dizer, pouca coisa. Mas nós que temos mais de 30 sabemos o motivo, né, gente? Não é fácil. Mas vejam, é 30, não é 18, não. Aos 18 a gente ainda dava conta, né? No máximo, se socorro da experiência cotidiana de 18, eu faria educação física. Aos 30 que a coisa periga, não é? Então, a 3 e a 4 estão erradas. Por esse motivo, a alternativa correta, de fato, era a alternativa B, onde só a 1 e a 2 estão certas. Tudo bem, gente? Bom que a gente não erra mais. Vocês não vão esquecer mais dessa educação física. Dessa famigerada educação física nunca mais. Né? Tranquilo? Fácil, difícil, impossível? Sigamos. Mais uma questãozinha. Agora, nós trouxemos mais uma da Conscam para a gente. Também compartilhamos nas redes sociais com vocês. Trouxemos aqui para poder endossar nossa reflexão. A educação infantil será oferecida em creche. Então, vamos lá, gente. Atenção aqui, tá? Aqui o artigo 30, transcrição. De novo, o avaliador mudou detalhe para pegar vocês, né? Para nos pegar. Então, vem. Pré-escola para crianças de 4 a 6 anos de idade. Será que ele fica até os 6 anos? Ele está na pré-escola? 2. Creches ou equivalentes para crianças até 4 anos de idade. 3. Instituições privadas para crianças até 4 anos de idade. Isso? Crianças até 4 anos de idade têm que estudar em instituições privadas? Será que é isso? De acordo com a LDB, o correto se afirma em, de novo, a Conscam gosta dessas perguntas, viu, gente? Que tem as afirmações e você tem que achar as combinações.
A gente não costuma gostar, mas é bom, porque se eliminar uma, você consegue pelo menos diminuir a quantidade de opções que se apresentam para você, tá? Então, vamos lá? O que vocês acham aqui? Qual é a alternativa correta? A 1 é verdade, a 2 é verdade, a 3? As 3 estão corretas, só uma delas. Quem se arrisca? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa não tá difícil, gente, tá capciosa, né? A maior parte de vocês está dizendo C. Alguém disse A. Vamos olhar para o detalhe. Vamos confirmar. Vou trazer a resposta para vocês, tá? A alternativa correta é C. Por quê, gente? Olha o errinho aqui, ó. Pré-escola para crianças de 4 a 6. Pré-escola é 4 a 5. 6 anos ele já está no ensino fundamental. Lembra? Se tiver 6 anos, onde ele tem de estar matriculado? No ensino fundamental. A pré-escola é 4 a 5. Então, aqui estava o erro. A 1 não é verdade. A 2, certinho. Creche ou entidades equivalentes para criança até 3 anos. Até 3 anos é creche. Eu até brinco com vocês. Você lembra que eu sempre conto essa história? Da minha amiga que me encontrou um dia e falou assim: ai, Luciana, o Felipe vai para a escolinha. O Felipe tinha 2 aninhos. Eu falei: ai, que bonitinho, ele vai para a creche. Ela: não, vai para a escolinha. Né? Porque eles acham que creche tem esse estigma, né? Que é instituição para a camada popular, para pobre. Eu falei: amada, eu sei que você é rica, mas se tem até 3 anos de idade, é creche. É equivalente, mas é creche, né? Ou seja, não quer chamar de creche? Quer chamar de qualquer outra coisa? Até brinco, né? A escolinha sossego da mamãe, se atender de 0 a 3 é creche, né? Lembra? Eu sempre brinco com essa piadinha para vocês não esquecerem. Então, é creche, tá certinha essa, gente. Até 3 anos, nega, não importa quão rica você seja, milionaríssima. Se seu menino for para a escola, ele foi para creche, né? Você pode usar outros nomes se você quiser, enfim, florear fins de riqueza, mas não tem por onde, tá? É creche etapa. Tá certinho, então. Próximo. Aí a terceira também estava errada. Instituições privadas. Ó, indução, gente, equivocada. Como se os meninos de 4 anos, até 4 anos, só estivessem em instituições privadas. Maluquice, né? Então, a alternativa correta é a C. Somente a 2 está certa. A 1 e a 3 estão erradas. Então, quem disse C, acertou. Belezura? Vamos para a próxima. Maratona. Estamos numa maratona. Eu vou começar a chamar de maratona essas nossas aulas, porque são bem isso, né? Bem gostosas. E a gente vai à exaustão mesmo, dando o melhor da gente. Pessoal, tem caído bastante questão sobre um tal de um fundo aí, que eu não vou dizer o nome dele ainda, tá? Então vamos lá. A Prefeitura de Cândido Abreu, no Paraná, trouxe uma pergunta desse fundo. Diz assim, ó. Fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo por estado e um no Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes de impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados à educação, por força do dispositivo do 212 da Constituição, que é o que fala da bufunfa. Além desses recursos, ainda compõe este fundo, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que no âmbito de cada estado, o seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. E, independentemente da origem, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. A definição acima, transcrita, refere-se a qual fundo? A, Fundeb, A, Fundef, B, Fundeb, C, Fundes ou alternativa D. Deixa eu só olhar aqui, que é a opção de Fundead. Qual é a opção correta, gente? De que fundo esse textão falou? Esse texto, eu costumo dizer que esse tipo de texto é texto aula, viu, gente? Ele trouxe toda a definição perfeita do fundo. Como chama esse fundo? Essa é fácil. Essa é uma daquelas que a gente não podia errar, mas cuidado, porque se por algum motivo a questão tivesse vindo invertida, por isso que não basta, eu já ouvi falar do tal fundo, eu vou dizer que é ele. Cuidado, tenha certeza que os conceitos que estão aqui nessa questão, não é porque eu ouvi falar do fundo que eu tenho certeza que é ele. Leia e veja que se o que está explicando é de fato o fundo que você está achando. Se é o fundo que você tem expectativa, não é? Então vamos lá, que fundo é esse, gente? Alternativa B, é o Fundeb. Por que é o Fundeb, gente? Primeiro, todas as características são verdadeiras. O Fundeb é um fundo contábil, é conta em banco. Por isso que na nossa mentoria nós vamos passar pelo Fundeb um pouquinho, porque tem caído muitas questões de Fundeb. O antigo que termina esse ano, a vigência do Fundeb até agora é de 2020. Foi aprovado o novo Fundeb, que vai passar a vigir em 2021.
tá? Com novas regras. Essas regras são do Fundeb que a gente tem hoje, tá? Então, são 27 fundos, né? Um por estado e um para o Distrito Federal, e ele fala de recurso financeiro, né? Então, cada município contribui com o fundo no seu estado, e esse dinheiro é dividido por número de matrículas. Esse dinheiro é dividido por número. Quem tem mais aluno leva mais dinheiro para o fundo, quem tem menos aluno leva menos. E esse fundo, gente, olha, que ele falou, é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Por que é Fundeb? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Antes dele, gente, existia um fundo chamado Fundef, porque só recebia quem tinha matrícula no ensino fundamental. O município que tinha matrícula em creche não recebia nada. O município que tinha matrícula em educação infantil pré-escola também não recebia nada. Só recebia quem tinha matrícula no ensino fundamental. O Fundef era assim definido. E ele vigiu até 2006. Né? E aí ele deu lugar ao Fundeb, que passou a incluir também a educação infantil, a creche e a pré-escola, e também o ensino médio e as modalidades. Passou a incluir o EJA, passou a incluir a educação especial, que antes eram todas excluídas do fundo. O Fundef tinha menor abrangência, o Fundeb passou a ter maior abrangência. Qual era o detalhe aqui? Ó? Fundeb, educação básica. Os outros dois fundos foram trazidos só para distração, né? Então, acertou quem disse B, gente. Eu acho a maioria de vocês entendeu, né? A maioria de vocês entendeu. Mas a questão é solidificar o entendimento. Ou seja, eu já sabia que era Fundeb, Luciana. A minha pergunta é, se a pergunta tivesse vindo de outro jeito, você continuaria se mantendo no Fundeb? Se ele tivesse perguntado do Fundeb, você saberia diferenciar? Se ele tivesse te perguntado, por exemplo, né, se divide por número de alunos. Então, por isso que eu digo, não basta decorar. É importante compreender para que vocês possam lidar com as mais possíveis variações de questões, tá? Então, a alternativa correta é Fundeb. O Fundef foi antes e era do ensino fundamental, né? E só ia para o ensino fundamental. O novo Fundeb, por que ele vai chamar novo? Ele vai continuar atendendo toda a educação básica, tá? O Fundeb vai continuar atendendo toda a educação básica, só que com novas regras. Por isso que ele não mudou de nome. Por isso que ele continua chamando Fundeb, tá? Com novas regras, por isso novo Fundeb, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho dele na mentoria, certo? Próxima questão do IBAN também, gente. O IBAN, gente, é uma banca que teve recentemente aqui com a gente, né? Teve no município de Porto Ferreira, o povo desesperou desse IBAN, né? Dizendo, meu Deus, que banca difícil. Ele é uma banca, de fato, bem conceitualista, sabe? Eles se apegam bem ao conceito. Foi o último concurso de Porto Ferreira, tanto para docente quanto para gestor, foi o IBAN quem fez as provas. E os candidatos a gente estranhou muito, porque era uma banca não muito comum na nossa região, não muito frequente, né? Trouxe essa inovação e pelo formato das questões, a gente foi pego de surpresa, né? Então, algumas pessoas tiveram dificuldade de lidar com essa nova banca. Por isso que é importante que a gente conheça diferentes bancas, não é? Bem, então a pergunta, né? Foi de 2018 essa. De acordo com o artigo 21 da LDB, né, da Lei 93/94 de 96, a educação escolar compõe-se do quê, gente? Sempre falo para vocês aqui, não confundam as coisas, né? Nós temos aqui uma definição. A educação escolar no Brasil não está perguntando só uma ou só outra, está perguntando da educação escolar como um todo. Preste atenção. Educação escolar. A. Da educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e ensino profissionalizante e da educação superior. B. Da educação infantil, da educação fundamental e do ensino médio e da educação superior, do ensino superior. C. Da educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e médio e da educação superior. Ou D. Do ensino básico infantil, da educação fundamental e média e do ensino superior. Gente, vocês viram? Olha o nível de detalhe que o avaliador fez, né? De sutileza. Olha a bagunça que ele pode fazer na cabeça da gente. Muita atenção ao responder essa questão. Do que é composta a educação escolar no Brasil? Sempre digo para vocês, só existem 2 níveis na educação escolar no Brasil. Um deles tem 3 etapas. Lembra? Eu sempre tento lembrar vocês dessa estrutura da educação escolar brasileira. O que vocês arriscam? Qual é a alternativa correta? Olha o tanto de detalhezinho que vocês acham para lidar, porque o avaliador foi tirando um termo, colocando outro, substituindo um, não é? E aí, o que nós temos? Muita atenção, gente. Vou detalhar com vocês. Primeiro, educação escolar. Não falou só educação básica, né? Lembre-se,
Educação escolar no Brasil é composta por 2 níveis: educação básica e educação superior. Tenho 2 níveis. São só esses, básica e superior. A básica é dividida em 3 etapas: infantil, fundamental e médio. Então vamos lá para a primeira, ó. Da educação básica, tá certo. Formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e o ensino profissionalizante. Ensino profissionalizante não é etapa, gente, é modalidade. O ensino profissionalizante, ele é uma modalidade do ensino médio, né? Do ensino técnico profissionalizante. Então ele não é uma etapa. Ninguém cursa ensino profissionalizante se não na formação de nível médio, ou antes, ou durante, ou durante ou depois do ensino médio. Então o erro tá aqui, tá? Depois, da educação infantil, da educação básica, olha o erro aqui, ó. Educação infantil é parte da educação básica. Então, aqui o equívoco. Alternativa C era a correta. Da educação básica, formada. Quem? A educação básica. Formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E a educação superior. É o texto que está confuso, mas ele está muito certo ao dizer. Como é formada a educação escolar no Brasil? Educação básica, que tem infantil, fundamental e médio, e educação superior, a ser a alternativa correta. Né? Ou a D está toda errada, né? Do ensino básico, não é assim que chama, é educação básica. E da educação fundamental, não é educação fundamental e média, é ensinos fundamental e médio, e da educação superior. Né? Então, aqui nós temos um erro até de conceito. Então, a alternativa correta é C. Acertou quem escolheu essa opção, a opção C. É uma questão de texto também, né, gente? De texto e de compreensão. O avaliador foi bem capcioso ao trazer essa questão meio truncada para a gente, só trocando alguns termos, deturpando alguns conceitos, não é? Bem, já caminhando para uma conclusão, nós temos mais uma questão da IBAN, né? Escolhi 3 do IBAN, porque é uma banca um pouquinho elaborada. Ela vai dizer o seguinte, né? Uma questão sobre educação inclusiva, tá? Que é importante, tem caído bastante, pelo menos uma nas provas a gente sempre tem, né? A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo, os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Isso está escrito em algum lugar, né? O IBAN transcreveu essa afirmação. E aí, sabe o que ele fez para vocês? Perguntou de onde ele tirou. Ele tirou isso da Declaração de Salamanca, ele tirou da Constituição Federal do Brasil, da LDB ou da Lei Brasileira de Inclusão. Olha o avaliador. Que maldade ele fez com a gente, né? No sentido de, você precisa lembrar que lei diz esse texto. Esse texto, ó, educação constitui um direito da pessoa com deficiência. Pensa bem. Assegurado o sistema educacional inclusivo para todos aqueles. Esse texto não está nas leis educacionais que a gente conhece, não desse jeito. Nós temos uma definição lá na educação, na Constituição Federal, que a educação é um direito de todos e que a pessoa com deficiência tem direito a atendimento educacional especializado. O mesmo está na LDB. Então, a gente teria de descobrir em qual desses 4 textos está essa afirmação. Algumas estão se arriscando na Declaração de Salamanca. Será que é? Não necessariamente. Será? Nós vamos discutir, gente. Esse texto vai estar na mentoria, tá? O texto, a resposta correta vai estar na nossa mentoria. Tá bem? Nós vamos tratar dela. Vamos lá. Ó, primeiro, está falando da educação como um direito da pessoa com deficiência. Qual é a lei brasileira que trata com primazia da pessoa com deficiência? A LBI. É a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É ela que vai dizer com primazia do direito da pessoa com deficiência, né? A educação constitui direito dessa pessoa com deficiência. Então, é a LBI que traz. A Constituição não traz esse tipo de texto e nem a LDB. Tanto a Constituição como a LDB vai dizer que a educação é um direito de todos, incluindo a pessoa com deficiência. Mas elas não tratam com primazia da pessoa com deficiência. Por esse motivo, ela não diz isso, né? A Declaração de Salamanca é mais abrangente, portanto, não trata desse nível de detalhamento. A alternativa correta é a Lei Brasileira de Inclusão, a chamada LBI, ou ainda o Estatuto, ele também tem o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a Lei Brasileira de Inclusão institui no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, a alternativa correta é a LBI, e ela vai estar na mentoria, né? Numa das nossas aulas sobre legislação, nós vamos conhecer a LBI, tá bem? E isso, pessoal, acho que a gente deu conta, né, de
passar por essas questões. Eu disse que eu gosto muito de fazer questões com vocês, né? Porque ela enriquece os nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado, né? A ideia é que durante a mentoria a gente possa sempre fazer questões, né? Já falamos sobre isso. A gente vai, a cada aula, tentar aplicar um pouquinho dos conceitos vistos e estudados, não é? Então, a gente... eu também adoro essa aula de resolução com vocês, viu? Porque como a gente bem disse, né? Essas aulas de resolução de questões, o que elas são? Elas são, na verdade, não é só saber qual é a alternativa correta, porque isso vocês fariam com a prova e com o gabarito, não é? A diferença é que aqui a gente consegue pensar a respeito. Gente, ao fazer prova, não se restringam a dizer acertei ou errei. Ao fazer prova, voltem-se principalmente para a ideia de onde eu acertei, onde eu errei, por que, que esse pensamento está errado. Eu falo que é mais importante do que a alternativa correta é as que não estão, não é? As que não estão, porque elas trazem para a gente a compreensão do fenômeno, né? E aí, meninos, nós vamos, faço convite, né? Nós vamos fazer novas aulas dessas, vou sempre abrir, né, para a maior parte de pessoas que a gente puder, né? A gente tem sempre um limite, mas sempre vamos buscar ter essas aulas abertas. Mas na mentoria a gente vai trabalhar também com primazia com essas questões, né? Vamos discutir o conceito e aplicar. E aí eu aproveito para fazer o convite. A gente começa no dia 4, tá? Nós começamos na quarta-feira. Então, estou bastante animada, assim, a gente está bem ansiosa, as meninas também, né? Mandam mensagem às vezes, não vejo a hora de começar. A gente até fez essas aulas a anteceder, um pouco para poder dizer, essas meninas estão querendo, não é? Célia, a gente não vê a hora que começa, que a gente já, a ideia de ofertar essas aulas de resolução de concurso foi para já entregar conteúdo bacana para quem já está na mentoria também, né? Foi principalmente pensando nas pessoas que estão na mentoria e que estão chegando pertinho da gente. E aí, a gente vai... As aulas começam, então, dia 4, tá? Na quarta-feira, às 19 horas. A gente tá mandando para vocês os links para poder fazer a inscrição. Tem gente que falou, Lu, tem a questão do pagamento e tudo. Nós vamos gravar a primeira aula, exemplo dessa que vai para o YouTube, né? Nós vamos gravar a primeira aula. Então, quem entrar depois disso vai ter acesso à primeira aula tranquilamente, tá? E todas as aulas bônus que a gente tiver, né? Questão de concurso que a gente for revisar, tudo que acontecer de especial, assim, nesse percurso, nós vamos envolver vocês, né? Costumo dizer que são as minhas meninas, eu carrego onde eu vou. E aí, a gente, né, Vanessinha, sempre, né? Onde eu vou, eu carrego junto. Eu lembro uma vez que eu estava num preparatório lá em Dayatuba, e aí... eu ia com o carro cheio com as meninas daqui para lá, aí as meninas falavam assim, por que elas estão aqui? Eu falava, porque elas estão me ajudando a carregar a bolsa. E a gente ficava estudando a aula toda, né? Porque eu sempre gosto de ter as minhas alunas por perto. Então, a gente vai sempre fazendo junto. Tudo que a gente fizer de ação, nós vamos envolvendo vocês. Então, aproveitem para se inscrever, tá? Na mentoria, quem ainda não. E quem eventualmente tiver qualquer situação, conversa com a Vânia ou com a Conceição, que também é uma parceria amiga, e elas vão lidando com isso com vocês, para que vocês não percam essa oportunidade. A gente vai ficar juntos até dezembro, tá? Na mentoria. A ideia são... A mentoria chama 7 aulas essenciais em educação, né? Porque a gente vai ficar estudando por 7 encontros os temas da educação, e hoje eu pude até mostrar para vocês quais serão os principais temas, né? Vocês viram que a gente está tentando fazer os temas bem voltados para as questões de concurso, tá bom? Então, é isso, minhas queridas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos à disposição de vocês nos grupos, né? Nós criamos eu que agradeço, gente, também adorei estar com vocês, viu? A gente criou um grupo só para quem está na mentoria, né? Para lá poder tirar dúvida, nós vamos atendendo vocês sempre que necessário. E quem tiver afim, nós temos ainda vaga, porque ela só começa no dia 4. E ainda assim, pediram para eu lembrar, né? A Vânia me disse, não se esquece que a gente fechou isso numa plataforma, né? A Eduz, que é uma plataforma muito conceituada de oferta de cursos. E o carrinho para nossa venda fecha no sábado. É isso, né, Vânia? Então, depois disso, a Vânia até disse, Luciana, não, porque eu fico chorando nas pitangas, né, Andréia? Pedindo para elas, não, essa pode, ela é minha aluna, deixa ela. Falou que não, eu não vou poder chorar pitanga nenhuma. Que depois de sábado não dá para reabrir diante desse carrinho. Mas diz que consegue manter até sábado aberto, tá? Então, vocês vão falando com a gente, dá um aviso que eu acho que dá para participar ainda, tá bom? Meninas, é isso então. Bons estudos para vocês. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Quem quiser revisar, sabe? Retomar os conceitos, fica à vontade. Uma partezinha dela, a gente começou a gravação já no decurso da resolução das questões. Então, na verdade, quem não assistiu, perdeu, né? A totalidade, porque na íntegra ela não vai estar. Mas lá pelas tantas, pelo meio, ela já vai estar no YouTube pra gente, tá bom? Quem quiser revisar, pode fazer, tá bom, gente? A primeira resolução não, Ale, não tá no YouTube. A gente fez mas eu acho que a gente pode considerar disponibilizar também, Ale.
no YouTube. Mas a primeira questão, a gente está mandando os links para quem pediu, a primeira resolução, para o pessoal da mentoria, e vamos considerar pôr no YouTube, porque acho que é mais fácil para acessar, não é? Para todo mundo acessar. Tá bom? Então é isso, minhas queridas. Bom descanso para vocês, né? Bom finalzinho de feriado, 49 do segundo tempo, né? E aí a gente... quem não consegue acessar a mentoria no horário da aula, né? Vocês estão dizendo, olha, eu estou em aula. A gente vai deixar gravada, tá? Então, tem algumas alunas, inclusive, que estão na graduação ainda, que vão assistir a mentoria por meio da gravação. Então, não tem problema, tá bem? Mas aí, a gente só consegue mandar a gravação da mentoria para quem tiver inscrito no projeto, tá? Essa a gente não vai disponibilizar de maneira livre, tá bem? Essa é mesmo só para quem está no projeto, tá bem?